Olá, olá, galerinha. Bom dia a todos. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. A gente está na segunda semana de aula, aulas gravadas em inglês, né? Semana passada nós tivemos mais uma aulinha, né? Que foi dentro desse tópico, Present Perfect, ainda dentro do capítulo 4, né? A gente então está concluindo o capítulo 4 com essa aula aqui. Isso quer dizer que na semana que vem a nossa aula será ao vivo, né? Por quê? Porque vai ser uma aula correção de exercício, né? Então, a gente está sempre fazendo dessa forma, né? A gente está trabalhando as aulas dos capítulos, né? Sendo gravadas e quando se tratar de correção a gente faz uma aula ao vivo, né? Então, próxima semana aula ao vivo, certo? Com a correção desse capítulo que nós estamos trabalhando aqui. Na barra de rolo que vocês estão vendo aí, né? Temos aí a atividade de casa, né? Com as páginas para a atividade de casa, ok? Mas no final dessa aula a gente explica aí essas atividades, né? Quais são os fatos mais preponderantes dessa atividade aí para vocês fazerem. Nada, mas agora a gente começa a nossa aula com o tópico Present Perfect, né? A continuação do Present Perfect. Hoje a gente vai confrontar o Present Perfect com o Past Simple, né? No sentido de estar indicando aí as principais diferenças entre esses dois tenses, entre esses dois tempos verbais, né? Eu costumo dizer que o Present Perfect e o Past Tense, não que eles sejam correlatos, não que exista uma relação entre eles, né? Não seria isso, eu diria até que é longe disso, mas há uma confusão, às vezes, por parte de vocês, alunos, de confundir o uso do Present Perfect com o Past Simple, né? Se você parar para pensar, não teria como haver essa confusão, mas por algum motivo, vocês, alunos, acabam confundindo esses usos, então hoje a gente vai tentar esclarecer isso daí, certo? Em termos de pré-requisito para se trabalhar esse conteúdo, claro, entender o Present Perfect, por isso que eu vou fazer uma breve revisão do Present Perfect aqui para vocês, e também entender o Past Simple. Como vocês bem sabem, o Past Simple foi trabalhado no ano passado, certo? Mas a gente deu uma revisada esse ano, né, em aulas anteriores, então se vocês quiserem, existe até uma aula minha que eu reviso o Past Simple. Eu acho que está lá no começo das nossas aulas gravadas, mas existe essa aula gravada aí, certo? Caso você tenha alguma dúvida sobre como utilizar o Past Simple, existe uma aulazinha minha aí sobre isso. É só falar comigo lá no WhatsApp, né? Manda um WhatsApp para mim, professor, manda o link da aula que fala sobre o Past Simple, que eu estou com dúvida no Past Simple. Aí eu mando o linkzinho para você, você assiste a aula, não vai haver dúvida, né? A vantagem de se ter aula gravada é isso, né? Porque eu posso sempre disponibilizando para vocês as aulas. Mas vamos lá, galerinha, sem mais delongas, a gente começa aqui ó, com a revisão, né, do que a gente trabalhou na semana passada, que é o Present Perfect, né? O Present Perfect é uma ação, né, em que há a indicação de um tempo indeterminado, né? Um tempo indeterminado cuja ação ela começou no passado, continua no presente, ou propriamente dita, você pode entender que o past perfect é uma ação, né, num tempo determinado no passado. Então, existem essas duas situações que eu vou tentar explicar para você agora, né? Então, primeiro a gente tem que vislumbrar aqui, ó, o formato estrutural do present perfect, né? Vale lembrar, né, que a ação propriamente dita é composta pelo sujeito, mais os auxiliares have ou has, né? Então, foi dito na semana passada que have é para quando o sujeito for I, you, we, they. Quando o sujeito for mais de um nome, né? Dois nomes, não é assim? Quando o sujeito ele for substantivos comuns, né? Mas mais de um substantivo comum ou um substantivo comum no plural, nós usamos o have. E o has? O has é para o he, she, it, ou para quando houver um nome, ou para quando houver um substantivo comum, né? A gente usa o has, né? Então,
foi o que foi falado, né, na semana passada para vocês acerca do Present Perfect. Acerca do verbo do Present Perfect, pessoal, falamos em past participle, que é o particípio passado, né? Então, como é que a gente compara um particípio passado? Muito simples. Se o verbo ele for regular, tá aqui, ó, se for regular, daí a gente coloca o ed, pronto, já temos o particípio passado. Só isso, professor, só. É que nem o past simple, o verbo regular coloca o ed. Um exemplo aqui, ó, watched, né, um verbo regular, ó, olha ele aparecendo aqui na construção no present perfect. O problema é justamente o verbo irregular, não é isso? Só colocar aqui a colocação do ed no verbo, né? O verbo regular. O problema é o verbo irregular. Por quê? Porque o verbo irregular ele tem aí uma mudança, né? Na sua forma. Já existia essa mudança na sua forma para o passado e existe a mudança na sua forma também para o past participle, né? Tem até uma listinha de verbos lá na página 43, indicando os principais verbos irregulares, né? Conforme já foi visto, né, em aulas anteriores essa listinha, né? Agora a diferença é que a gente vai trabalhar com a coluna que fala sobre os verbos no past participle, né? A gente pode trabalhar mais e melhor isso um pouquinho mais adiante. Inclusive na aula da semana que vem a gente pode ver isso daí. Então veja pessoal, existem as formas contraídas, a forma negativa, mas eu coloco aqui para vocês, deixa eu só, um exemplozinho aqui, ó, que eu usei o mesmo exemplo da semana passada, aqui nessa tabelinha com os exemplos, né? Mas eu vou colocar aqui, que fica mais didático para mim, né? Então, nós temos a seguinte oração, está no Present Perfect. Como é que eu sei, professor, que está no Present Perfect? Aqui, ó, você tem o sujeito, você tem o auxiliar has, você tem o verbo, sabemos que esse verbo ele é regular, ou ed, o verbo no past participle, né? E tudo que tiver depois do verbo é considerado complemento. Posso ler essa oração aqui de duas formas. Posso lê-la como sendo Mary tem trabalhado muito. Posso ler dessa forma. Mary tem trabalhado muito, ou seja, é uma ação que se iniciou no passado e tem reflexos, né? E continua no presente, certo? Ou eu posso tão somente ler assim, ó. Mary trabalhou muito. Sério, professor, que eu posso ler dessa forma? Pode, e é justamente isso que a gente vai trabalhar já já, essa indicação no passado. Aí também tem a conversão, né, para a forma negativa. É só colocar has, not, de forma abreviada. Hasn't, Mary não tem trabalhado muito, ou Mary não trabalhou muito. E a forma interrogativa, né, que é a questão do has Mary worked a lot, né? Ou seja, Mary tem trabalhado muito, ou Mary trabalhou muito. Também temos isso aqui. Aí o material aborda também a resposta curta, mas a gente pode trabalhar a resposta curta diretamente dentro das questões, sem que eu tenha que explicar de novo o que é a resposta curta, né? A gente já trabalhou isso tantas vezes, né? Então, vamos lá, galera. Olha só. No próximo slide aqui, a gente tem sim o conteúdo. Agora sim, é conteúdo novo, certo? É conteúdo do capítulo 4, né? Aqui, a partir da página 43, ou lá na página 116, você tem esse conteúdo, né? Onde a gente vai trabalhar o Present Perfect versus o Past Simple, né? Quais são as diferenças entre esses dois tempos verbais, né? Como que a gente aplica as ações desses dois tempos verbais, um em detrimento do outro, que a gente não saiba, não fique com algum tipo de confusão mental em como usar um e como usar o outro, né? Então, a gente não vai discutir aqui estrutura, não. Estou partindo do princípio que você já entende o que é uma estrutura no Past Simple, né? Ó, então veja aqui exemplos de estrutura do Past Simple. Nós temos aqui duas construções com o verbo regular. Sabemos que é verbo regular porque tem o ed, né? Mas poderiam ser duas construções com verbos irregulares também aqui, sem nenhum problema, né? Beleza, né? E essas mesmas estruturas no Present Perfect, ó, tá aqui, ó, como é que a gente compõe essa construção no Present Perfect e essa construção no Present Perfect, certo? Mas aqui, o que é que a gente tem que saber sobre essas duas construções, né? Primeiro, que elas indicam, né, como que elas podem expressar, né, ações nas sentenças, né? Então, ó, temos aqui o past simple versus o present perfect, minha setinha está aí dizendo isso, né? Notem que o past simple representa um passado
cujas ações elas são determinadas. Ó, expressa uma ação que ocorreu em um tempo determinado no passado. Quando a gente fala em um tempo determinado no passado, quer dizer que a ação ela foi iniciada e a ação ela foi concluída no passado. Certo? Olha aqui que diz, ó, presença de expressões de tempo nas sentenças. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, em geral, o past simple, você vai ter expressão de tempo nas sentenças. Certo? Como assim expressão de tempo? Olha só, acompanha aqui. Ó. We visited, nós visitamos, né, porque é um passado, a Europa last year, ano passado. É uma expressão de tempo. Olha aqui outro exemplo. She traveled last month. Ela viajou mês passado. Então vejam, temos aqui o past simple, temos aqui a indicação de tempo determinado no passado, a indicação de que uma ação ela foi iniciada e ela foi concluída no passado. A ação aqui ela está concluída, ela está acabada. Daí porque o motivo da expressão de tempo, né? Essa ação ela teve início no ano passado, né? Nós visitamos a Europa. Quando? No ano passado. Isso quer dizer que a ação ela foi concluída também no passado. Ela viajou, certo? Mês passado, ou seja, a ação já está concluída. Então, bota na cabeça de vocês. O past simple trata-se de ações concluídas no passado. Ou seja, a ação teve início e a ação se concluiu no passado. Ponto. É o que vocês precisam saber sobre o past simple, né? Já o present perfect, olha só, nós temos duas possibilidades, né? A primeira fala aqui de uma ação que ocorreu no passado, certo? Porém, sem que seja determinado o momento exato em que isso aconteceu. Então, vejam, a gente pode expressar no present perfect uma ação concluída no passado, só que não há que se falar em a presença de expressões de tempo, né? Não se sabe quando aconteceu. Certo? Então, veja, se aqui eu digo que nós visitamos a Europa ano passado, eu posso ler essa construção aqui, está no presente perfeito. Eu sei que está no presente perfeito, porque ó, tem o auxiliar have, que poderia ser has também, né? A depender do sujeito, mas o verbo no past participle, né? É verdade. Isso é o present perfect, né? Mas aqui o que importa nesse momento é sabermos que nós podemos ler essa sentença assim, ó. Nós viajamos para a Europa, certo? Nós viajamos para a Europa. Nota aqui, ó, sem determinar. Eu não posso dizer que foi ano passado. Não posso usar nenhum tipo de expressão de tempo passado. Ou seja, aqui é a ideia, né? Deixa eu puxar aqui uma setinha, de que ó, não há, que é sem expressões de tempo passado nas sentenças, ok? Eu posso até ler a sentença como se ela fosse no passado, porém, não há que se falar na presença de expressão de tempo. Eu me lembro muito bem que nos anos anteriores, até mesmo no ano passado, eu, nas minhas avaliações, cobrei, né, a diferença entre o past simple e o present perfect do ponto de vista das expressões de tempo. Foi mais ou menos assim anunciado, né? Eu queria que o aluno me respondesse a diferença entre o past simple e o present perfect do ponto de vista das expressões. A resposta está aqui, galera. Ó, no past simple, admite-se a presença de expressões de tempo nas sentenças, ao passo que no present perfect não há que se falar em expressão de tempo, certo? Nas sentenças. Ok? Então, teve questãozinha como essa, né? Se a gente fosse ter provas esse ano, com certeza essa seria uma das questões, né? Então, toma cuidado com isso. E também, pessoal, além do present perfect expressar uma construção que começou, né, perdão, que uma construção que indica uma ação no passado, a gente pode também ter a ideia de que o present perfect indica uma ação iniciada em um momento no passado e que ela continua, né, que ela ainda não terminou, ela está no presente, né, ó. Então, veja se aqui eu digo assim, ó, ela viajou mês passado,
né? Eu posso também ler no presente perfeito assim, ó. Ela tem viajado muito ultimamente. Ou seja, eu digo assim que ela tem viajado muito ultimamente, é uma ação que começou no passado, né? Mas que ela não terminou ainda, né? Ela está no presente, né? Então a gente tem essas duas possibilidades de ações no present perfect. Uma ação no passado, sem que haja indicação do tempo no passado, e uma ação que começou no passado, mas continua no presente. É o que eu quero de vocês, certo? Ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Eu acredito que não, né? Vamos só ver aqui, ó. Ação iniciada e concluída no passado por causa da expressão de tempo, last year, né? E aqui nós temos, ó, uma ação indeterminada no passado, né, sem que haja a expressão de tempo. Então, aqui é só a conclusão da nossa aula, né? Então, compara aqui, ó, essa ação ela é concluída porque tem a expressão de tempo, e essa ação aqui, ó, que também está no passado, ela é indeterminada. Por quê? Porque não há expressão de tempo. Já que não há expressão de tempo, eu posso construir essa ação no presente perfeito. Certo? Então, é, basicamente, a nossa aula hoje aqui, ela mensura esse, esse modelo, né? Um paralelo entre o past simple e o present perfect, ok? Gostaria de fixar um pouco mais essa atividade aqui, ó. Nesse próximo slide aqui, nós temos a questão de número 11, certo? A questão do número 11 está aí, ó, na página 46 do seu material, né? Aqui pede para a gente completar as sentenças com os verbos entre parênteses, ou no past simple ou no present perfect. Vamos fazer isso aqui rapidão, certo? Só para a gente fixar melhor essa atividade, né? Claro que vocês terão atividade de casa também, né? Puxa vida, claro que sim. A gente vai fazer aqui uma atividadezinha só para fixar, né? A questão 11 não fica para casa porque a gente está fazendo agora, certo? Página 46, viu, galera? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos a primeira construção, né? Ó, a gente completar, mas, professor, esse simple present perfect, como é que eu sei? A didática aqui dessa atividade é você perceber se tem ou não tem expressão de tempo na construção. Se tiver expressão de tempo na construção, daí você vai usar o past simple. Não tendo expressão de tempo na construção, daí você vai usar o present perfect. Simples assim. Vamos analisar. Aqui tem, ó, last week, professor. Semana passada, né? Expressão de tempo passado. Então, aqui, esse verbo ele vem para cá no past simple, né? Esse verbo ele é um verbo irregular. Se ele fosse um verbo regular, nós colocaríamos o ed, mas ele é irregular, ou seja, ele é um dos verbos que está presente lá naquela tabelinha da página 143, cujo passado fica dessa forma aqui, ó. Sold. Meus avós venderam o carro deles semana passada, certo? Aí, ó, professor, essa construção aqui não tem expressão de tempo. A gente pode construir no present perfect, né? Já que é present perfect, ó, eu tenho um sujeito, the teacher, a gente coloca o auxiliar has, porque the teacher é ele ou ela, né? Onde tem o has, e o verbo tell fica told. The teacher has told. Como é que eu posso ler aqui? O professor, certo? Nos contou uma bela história. Li no passado. Pode, né, professor? Pode sim. Eu posso ler essa construção no passado porque eu posso indicar, usando o presente perfeito, uma ação no passado, já que não houve a indicação de quando essa ação aconteceu. Está dizendo aí quando a ação aconteceu no passado? Está dizendo aí quando o professor nos contou essa história? Não. Então eu posso utilizar o present perfect. Note que se aqui houvesse uma expressão de tempo, não poderia usar has told. O verbo tell, certo? Ele ficaria tão somente no passado aqui, ok? Mas não é o caso. Aí vamos para a letra C, ou para a letra C, ó, expressão de tempo yesterday, né? E é uma pergunta. Sabemos que na pergunta, primeiro vem o auxiliar. O yesterday está aqui, quer dizer ontem. Essa construção é no passado. Sabemos que o auxiliar do passado, do past simple, é o did. Então já colocamos aqui, ó, did you. E o verbo se, né? No passado, por ser irregular, é saw. Porém, eu não sei se vocês lembram que
quando há a expressão de tempo passado, no caso did, o verbo ele continua no presente, né? Então aqui ó, continua sendo se. Tipo assim a pergunta: você viu and ontem? Né? Ah, professor, saquei. Não tivesse esse yesterday, professor, poderia construir essa sentença no present perfect? Sim, poderia, certo? Ah, então ficaria alguma coisa tipo have you, exatamente. Aí se no participo passado fica assim. Have you seen and tem o yesterday, certo? Poderia. É que nem aqui, ó. Aqui, ó, vamos entender. Aqui, ó, é a mesma uma construção utilizando o verbo, oração interrogativa. Só tem expressão de tempo, não tem? É a mesma, constrói da mesma forma. Só tomar cuidado, certo? Porque a gente tem umas coisinhas aqui a ser observadas. Deixa eu só mostrar aqui um negócio para vocês. In the last 2 days, nos últimos 2 dias, é uma expressão de tempo, ó, mas eu vou puxar aqui uma setinha para tentar explicar melhor isso para vocês aqui, nessa observação. A observação diz o seguinte, ó, cuidado, expressões de tempo indicam o resgate de ações do passado para o presente, ou seja, se a expressão de tempo ela indicar que a ação ela teve início no passado, né, mas que ela continua no presente, certo? Indica que a sentença deve ser elaborada no present perfect. Vamos olhar aqui, ó. In the last 2 days, ou seja, nos últimos 2 dias. Quando fala-se assim, nos últimos 2 dias, a ideia é de que essa ação está sendo trazida para o presente. Note, eu estou gravando aula para o Ícaro desde ontem, não é isso? Ou seja, se eu digo desde ontem, é como se fosse de ontem para cá. Quando eu digo nos últimos 2 dias, é como se fosse de 2 dias para cá. Então, a ação está sendo trazida para o presente. Então, quer dizer que a ação ela começou no passado e continua no presente. Então, por isso que aqui é present perfect. Então, toma só cuidado com essa observação. Se você quiser anotar essa observação, para aí um pouco a videoaula, anota a observação para você não errar. Então, já que é present perfect aqui, ó, claro que aqui vai ter o have. Have you seen no passivo passado? Fica assim, ó. Seen. Have you seen Tom in last year? Você tem visto Tom nos últimos dias? Nos últimos 2 dias? Ah, agora eu entendi porque é no present perfect, né? É verdade, professor. Posso ler também assim. Você viu Tom nos últimos 2 dias? Também posso ler assim. Aqui, ó, an hour ago, 1 hora atrás. Claro que aqui também, 1 hora atrás. 1 hora atrás. Não está dando a ideia de... Né, a ação ela começou e terminou 1 hora atrás. Então, ou seja, os meninos estiveram no parque 1 hora atrás. Não quer dizer que eles estão agora, né? Então, aqui, past simple, verbo to be no passado, como é que fica? Were, os meninos estiveram. Agora aqui, ó, toma cuidado, que é na forma negativa. Opa, last night, na noite passada. Forma negativa do past simple, né, pessoal? Expressão de tempo. Find, na forma negativa, como é que fica? É só colocar o didn't e o find, né? Lembra que quando nós temos did ou did na construção, o verbo ele permanece no presente. Então aqui também, ó, fica assim: eu não achei, eu não encontrei minhas chaves na noite passada. Beleza, né? E a letra G, ó, my sister. Opa, toma cuidado aqui também, certo? Since é uma expressão de tempo, né, que significa desde, e também, ó, ela pertence a essa mesma classe aqui, ó, da ideia de resgate de ação do passado para o presente. Então, toda vez que você viu since, pode ter certeza que a construção ela vai estar no present perfect. Então, o work é um verbo regular, então fica aqui, ó, my sister has worked, né? Minha irmã tem trabalhado naquela empresa desde 2010. Quer dizer que de 2010 para cá, ela está trabalhando nessa empresa. Ah, professor, então realmente tem um resgate né, algo que começou no passado e continuou no presente. Por isso que é presente perfeito, né, professor? Exatamente.
Aqui, ó, na letra H, ó, last week, expressão de tempo. Aqui, claro que vai ser how much did you spend? Do jeito que está aqui, a gente escreve aqui, né? Lembrando da regrinha. Did ou didn't, o verbo continua no presente. Professor, é engraçado que essa sua máxima do did, do did, que o senhor falou tanto no ano passado, a gente está usando agora, não é? É verdade. Isso é mais uma prova de que, às vezes, os conteúdos que nós estudamos nos anos anteriores, eles são trazidos, né? O ano que a gente está, o ano vigente, no caso, o ano de 2020, né? Então, algumas coisinhas que nós vimos no ano passado, a gente já acabou estudando, né? Acabou revisando, acabou que tivemos que utilizá-lo como base para os conteúdos desse ano, né? Daí, ó, um exemplo agora nessa aula, né? Então, é sempre bom a gente estar tendo essa noção de que o que a gente estuda no ano pode servir para o ano seguinte, né? Sobre o Present Perfect, professor, será que a gente vai utilizá-lo o ano que vem? Sim, com certeza. O Present Perfect ele é base para outros tempos, certo, pessoal? Então, é bom entender esse tempo verbal, ok? Então, essa questão do número 11, ela remonta isso daí, né? A diferença, né, entre o Past Simple e o Present Perfect. Ficamos restritos aqui às expressões de tempo, né? Nota que o Past Simple admite expressão de tempo, ao passo que o Present Perfect não. Porém, a expressão de tempo ela indica um resgate de ação do passado para o presente, a gente pode usar o Present Perfect, não é assim? Pois aí. Agora, o que, é que a gente vai fazer, professor? Agora, ó, conforme tem a barra de rolo aí, né? A barra de rolagem aí com a atividade de casa, eu posso aproveitar o momento para explicar algumas questões para vocês, né? Posso não, eu devo fazer isso, né? Então, a partir de agora, ó, vou abrir aqui. Estamos então no livro, certo? Então, você pega seu livrinho aí, você abre o seu material, ó, na página 46, certo? Nós temos aqui, ó, a seguinte questão. Escreva as sentenças de acordo com as informações em parênteses. Aqui é o seguinte, aqui são construções que estão no present perfect. O que você vai fazer? Você vai escrever na forma interrogativa, na forma negativa, certo? É só isso, professor, só. Do jeito que está aqui, você escreve. Nota, aqui é forma afirmativa. Por que forma afirmativa, professor? Não já está na forma afirmativa, não? Não. Aqui está na forma negativa. Você vai reescrever na forma afirmativa. Certo? Então, questão número 1, dessa forma. Questão número 2, vai circular a alternativa correta. Aqui, você vai usar isso ou isso. Pessoal, acabou você fazer a questão 11, justamente isso, que mostrava que a gente deve usar o present perfect ou past simple, né? É só observar se tem ou não expressão de tempo. Pronto, você já tem a sua resposta. Questão número 3, você vai completar as perguntas, certo? Tomando por base as respostas. Numa escala de 0 a 10 de dificuldade, estamos chegando aqui numa dificuldade grau 7, vai? Porque daqui você precisa, ó, entender o que é que está na resposta. Com base na resposta, você criar a pergunta, né? Nota o seguinte, você tem que entender, né, se na resposta você vai construí-la no present perfect ou no past simple, né? Ó, claro que aqui teve o yesterday, você construiu a pergunta no past simple, né? E quando não tiver, professor, expressão de tempo, daí você vai construir no present perfect, né? Vamos ver se você consegue, né, elaborar essas perguntas, ok? Bora lá, vamos adiante. A questão a questão do número 46, já, a página 47, a questão do número 4, vocês não precisam fazer, é o arquivo de áudio. É basicamente o que vocês precisam fazer aqui nessa página 47, de acordo com esse diálogo aqui entre Priscila e Amanda, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. É só para entender esse diálogo e marcar verdadeiro ou falso, né? Se for verdadeiro, você marca um Tzinho, se for falso, você marca um Fzinho. É basicamente isso, né? Página 46 e 47. Temos também as páginas 95 e 96. Deixa eu ver se eu consigo abri-las aqui, certo? Ver se eu consigo abrir aqui. Na página 95 e 96. A minha internet ela não está tão legal o sinal, né? Tá oscilando um pouco, então não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Se eu conseguir, eu explico a atividade, né?
aqui, né, tomando por base aqui, né? Se eu não consigo... Opa, abriu, né? Então, que bom. A gente vai lá para a página 95, então deixa eu ir diretamente para a página 95, né? Unidade de número 4, 4, chegamos. Então, aqui, ó, página de número 95, né? Vocês vão completar essa tabelinha aqui, ó, com os verbos que estão faltando. Faltando esse verbo aqui no presente, mas que verbo é esse? Vai ter que ver, ó, esse verbo, ele é o verbo gone. Aí você tem que colocar gone no passado e gone no presente. Aqui é o verbo to be. Be no presente, be no passado. Como é que fica o verbo to be no participo passado? É para completar essa tabela. Certo? A tabela não é muito longa não, mas tem algumas coisinhas. Fazer isso. Professor, não vou conseguir fazer isso não. Se você for lá na página 143 do seu livro, você vai ter essa tabela. Aí você vai conseguir preencher aqui tranquilamente, sem nenhum problema. Beleza? Questão número 1 é só preencher essa tabela. Questão 2, opa, escolha 4 verbos, certo? Dessa tabelinha aqui, ó, ok? 4 verbos. E escreva 2 sentenças para cada verbo, uma utilizando o simple past e a outra utilizando o present perfect. Aí aqui, ó, a letra A está servindo como modelo. Nota que aqui o autor ele preferiu construir as sentenças na forma interrogativa. Certo? Nota que está falando sentenças, certo? Pode ser sentenças na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. O que importa é que você construa essas sentenças. Ou seja, letra B, nessa primeira linha, vamos colocar uma sentença no past simple e a outra no present perfect. E assim vai. Então, serão 4 sentenças, né? 4 no past simple, 4 no present perfect, ok? É a questão de número 2. Beleza, página 95. Página 96, relacionar, né, as colunas, relacionar essa coluna aqui com essa, certo? E a relação, pessoal, é a forma verbal adequada para preencher essas lacunas. Aqui, sobretudo, envolve uma traduçãozinha, né? Vocês vão ter que traduzir as sentenças para poder perceber qual é o verbo mais apropriado para cá. Basicamente isso. Questão número 3. Já a questão número 4, pessoal. Aqui, ó. Tudo fora de ordem. É escrever colocando na ordem. É simples assim. Ok? Questão número 5. Responder essas perguntas usando as expressões dessa caixa. Opa! Aqui, ó, nós temos 5 perguntas. Aqui nós temos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 expressões que serão utilizadas como resposta. É só transcrever, professor, daqui para cá? Não, né? São expressões, você vai utilizar a expressão, mas também você tem que utilizar outras palavras para tornar a resposta de uma maneira muito mais completa, né? Então, aqui, pessoal, é interessante traduzir as perguntas para poder chegar na resposta. Aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Essa letra D, vai. How has she traveled? A pergunta é como ela viajou ou como ela tem viajado, né? Como? How é como? Existe como é, que meio de transporte ela utilizou, né? Então você vai procurar na expressão, estou dando a resposta para vocês, ó. By train é o meio de transporte, ou seja, aí você responde, ela tem viajado de trem. Ah, entendi, professor. Então a expressão que tem aqui, ela vai servir como um complemento, né? Mas na realidade eu preciso complementar um pouco mais. Exato, beleza. Basicamente isso. 96. Daí a gente ainda tem as questões 10 e 11 da página 116 e 117, respectivamente. Deixa eu ver se eu consigo abrir, pessoal, né? Sempre dá um trabalhinho para abrir essa página aqui no livro digital, mas a gente esperar um pouquinho, eu consigo abrir, a gente poder chegar nessas questões aí, né? Nota que eu expliquei toda a atividade de casa, certo? Estou explicando aqui, vamos ver se vai dar certo para eu poder explicar essa página 116 e 117, né? Poxa, chegamos aqui. Vamos lá. Né? Eu vou lá para a página 116, unidade 4, beleza, 113, 114, 115, chegamos na 116. 116 é essa questão 10, galera. Aqui, ó, completar as sentenças com esses verbos aqui nessas lacunas. Tranquilo.
Cada verbinho desse, cada forma verbal dessa tem uma sentença apropriada, pessoal. É o que eu posso explicar para vocês. Para ter sentenças usando os verbos da caixa. Pronto, é isso daqui. Então, cada um dessas formações verbais vai ter a sua forma apropriada. Dica! Galera, temos aqui verbos que estão no passado, temos aqui verbos que estão no presente perfeito. É só você analisar qual é a sentença que tem expressão de tempo. Ah, não sei qual é. Procura. Se tiver expressão de tempo, você vai usar o passado. Aqui não tiver, você vai usar o presente perfeito. Simples assim, né? Agora, como você não sabe qual é desses que você vai ter que usar, por isso que tem que traduzir. Beleza? Show de bola. E a questão 11, né, da página 117, que é essa daqui, só para você marcar a forma verbal correta. E também a mesma coisa. Se tem expressão de tempo, past simple. Se não tem expressão de tempo, ou se a expressão de tempo indica algo que começou no passado e continua no presente, presente perfeito. Beleza? Toma só cuidado com isso aqui. Questão 11 apenas. Beleza, galera? Porque a unidade 5, essa questão 12 aqui, é referente à unidade 5. E a gente só vai trabalhar isso um pouquinho mais adiante. Beleza? Então, eis aí a atividade de casa para vocês, que eu já expliquei todas as páginas. Bom, a aula, então, ela está encerrada. A ressalva, galera, é justamente sobre fazer as atividades de casa, né? Vamos fazer as atividades de casa. Podem acreditar, galera, tem aluno que não está fazendo atividade de casa, certo? Eu já deixei um aviso essa semana, né? Semana passada, desculpa. Já deixei um aviso nessa semana também aí no WhatsApp de vocês. Eu estou chamando aí individualmente os alunos nesse aviso para que eles possam me indicar, né, me dar uma satisfação por que não estão fazendo as atividades, certo? Vou estipular um prazo para que vocês façam essas atividades. O prazo é até o dia da nossa aula ao vivo, ou seja, até a semana que vem é o prazo que vocês terão para me entregar as atividades. Quem não entregar essas atividades, quem não me indicar as atividades até a semana que vem, eu não receberei mais. Então, fico alerta aí para vocês, viu, galerinha do nono ano. O prazo já está acabando e acredite, tem muito aluno que não fez ainda as atividades, né? Então, vamos providenciar, galera. O prazo está se acabando, viu? Estou sendo super maleável com vocês, mas agora a paciência, ela meio que já se acabou, porque vocês estão vendo que já tem pelo menos uns 2 meses que eu estou cobrando essas atividades, né? As atividades só estão aumentando e vocês não estão fazendo. Então, vamos lá, né? Vamos fazer. Galerinha, ótimo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Procurei resumir da melhor maneira possível, né, esse conteúdo, mas explicar realmente o que é importante para vocês, o que realmente importa. Então, ótimo. Vou encerrar nossa aula agora. Já deu. Bye bye. See you next class.